Então, uma das causas de dissolução chamada parcial é aquela que o sócio ele comunicará à sociedade que ele não quer mais fazer parte dela. E como eu havia dito anteriormente, esta comunicação que ele está saindo dela não depende do consentimento dos demais sócios. Eu lembro uma vez advogando numa disputa societária em Brasília, lá foi me perguntado, olha, mas é preciso que os demais sócios eles permitam que esta pessoa deixe a sociedade? Eles precisam dar esse consentimento? Ou não? Basta esta comunicação do sócio junto à sociedade? Olha, não precisa do consentimento dos demais sócios. A pessoa resolve simplesmente sair. É um ato voluntário. No direito, nós chamamos isso de direito potestativo. O direito potestativo, ele independe do consentimento dos outros sócios. Então, basta a manifestação de uma pessoa. Esse direito de recesso, aqui no direito societário, ele não é exclusivo do direito societário, o direito de se retirar de um contrato. No direito do trabalho, quando o empregado pede para sair da sociedade, também ele tem o vínculo trabalhista, mas ele tem o direito dele de retirada. Então, aqui nós temos essa mesma situação, esse direito de retirada. O direito italiano chama de il recesso. E essa apresentação, desculpe, que eu faço aqui para vocês, faço com base na legislação brasileira, com base na doutrina nacional, com base nos julgamentos dos nossos tribunais. E digo para vocês, não somente isso, mas eu estudei e conheço, posso dizer aqui bem, a legislação francesa, italiana, espanhola, portuguesa, que tratam também deste assunto chamado da dissolução societária parcial e total. Então, posso te dizer que você estará recebendo aí boas informações com relação a esse assunto. E fora aí mais de 25 anos de experiência que eu tenho na advocacia, como foi dito ali anteriormente. O seguinte, então, nessas causas de dissolução parcial que a pessoa quer se retirar da sociedade, ela vai comunicar à sociedade que ele está se retirando. Melhor comunicar à sociedade e os demais sócios, para que depois nenhum alegue que não foi comunicado. Comunicando à sociedade, então, a partir deste momento, ele deixa de ser sócio, segundo o meu entendimento. Por quê? Porque quando a pessoa resolve constituir uma sociedade, ela chama uma ou mais pessoas e diz, olha, vamos montar uma sociedade, qual que será o objeto, qual que será o valor do capital social, quais serão os direitos e as obrigações de cada um dos sócios. Então, quando é formada a sociedade, as pessoas dão o consentimento delas. Então, para que o negócio jurídico seja válido, precisa de um agente capaz acima de tudo, do consentimento, que eu me refiro aqui. Então, a pessoa deu o consentimento dela para formar a sociedade. Então, se ela não quer mais fazer parte da sociedade, ela também estará comunicando. Assim como ela comunicou para entrar, ela estará comunicando que vai sair da sociedade. Então, a partir do momento que houve a recepção dessa comunicação aí pela sociedade, como eu disse, de preferência comunicando também aos demais sócios, ele deixará de ser sócio, não fará mais parte então dos quadros sociais. E uma vez ele não sendo mais sócio, é importante que seja feita a alteração do contrato social, porque enquanto não for feita essa alteração do contrato social e o nome dele estiver figurando lá como sócio, o que acontece? É um problema, porque ele não vai mais para a sociedade. Tá? Agora imagine se a sociedade começa a ter dívidas depois.
O que acontece? Os terceiros que se sentirem prejudicados e se houver alguma responsabilidade pessoal dos sócios, eles irão para cima desse sócio. Então, dependendo do caso, e a meu ver o correto seria ele se retirar da sociedade e também do contrato social, né? E existem mecanismos para isso, porque se a sociedade ela tem que fazer a modificação do contrato social e o seu administrador levar a registro comunicando que esse sócio deixou a sociedade. Mas se a sociedade não fizer isso, o próprio sócio ele poderá então tomar essa atitude, porque como eu disse, ele eventualmente poderia ser responsabilizado como sócio, por quê? Porque o nome dele consta ainda do contrato social. Vamos imaginar que um dia fosse pedida uma desconsideração da personalidade jurídica dessa sociedade, com base no artigo 50 do Código Civil. Quando acontece a desconsideração da personalidade jurídica nessa situação? Quando se verifica um abuso daquela personalidade jurídica diante de uma confusão patrimonial, de um desvio de finalidades. Vamos imaginar que a sociedade esteja desviando o patrimônio dela para uma outra sociedade, do grupo, ou para um terceiro. E seja reconhecido que deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. Quem figura lá no contrato social naquele momento como sócio, ele acabará também podendo, isso vai depender do credor, então eu digo podendo, ele poderá vir ali a ser responsabilizado. Então esse cuidado aí é bastante importante, não somente ele comunicar os sócios, demais sócios que ele está saindo, como ali verificar se houve essa retirada do nome dele do contrato social, porque se não for retirado ali amigavelmente, entre eles, porque quando existe uma situação de conflito a situação é mais difícil, mas se não for retirado o nome dele, ele vai pedir para fazer o quê? Ele vai pedir judicialmente ali para que o nome dele seja retirado, para que conste aí na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, porque a resolução da sociedade que eu falo aqui, ela não se aplica somente à sociedade limitada, ela se aplica à sociedade simples. Vamos imaginar uma sociedade de advogados, uma sociedade de médicos, ela se aplica também à sociedade anônima de capital fechado, aquela sociedade que tem aquela natureza familiar. Aplicar também, que são bastantes as sociedades anônimas de capital fechado que, embora anônima, elas têm essa natureza familiar, como acontece na sociedade limitada. Então, o que vai acontecer aí? O sócio vai se retirar da sociedade e também pedir para que saia do contrato social. Para ele, por quê? Porque a partir do momento que ele deixar de ser sócio, ele não terá direito mais a participar dos lucros e também não participará mais das perdas sociais, porque ele não é mais sócio. Então, enquanto ele estava colaborando com a sociedade como sócio, ele tinha direito à participação nos lucros e também participava das perdas, porque é isso que diz o artigo 1007 do Código Civil. A partir do momento que ele extinguiu o vínculo dele com relação à sociedade, também acaba aí essa participação nos lucros e nas perdas. Próximo bloquinho aqui falarei então da exclusão.